Amar pode ser a coisa mais bonita que nós vivemos, mas e quando se torna numa prisão invisível? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos falar sobre o tipo de relação que parece cuidadosa, mas na realidade é tóxica e acaba por fazer com que o amor deixe de ser amor e passe a ser um sintoma. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Feche os seus olhos comigo e imagina uma mulher que entra em casa. Sente-se cansada de um dia de trabalho. Tem um marido que chega e que lhe diz: podias fazer o jantar que nós tanto apreciamos. Ela recusa porque está cansada. E ele reage mal. Ele reclama que ela está sempre cansada, que nunca conseguem fazer estes momentos românticos, que a culpa é dela, deles estarem assim. E ela sente-se culpada, porque de facto tem-se sentido cansada, tem-se sentido que está desinvestida. O problema é que são dias e dias em que lhe é apontado defeitos, em que existem iniciativas da parte dele, supostos cuidados, mas que lhe são apontados defeitos a ela. Quando ela toma a iniciativa, é julgada, é mal avaliada. E ela vai se sentindo desmoralizada nesta relação. Não temos aqui violência, mas temos aqui desrespeito. Temos aqui uma dificuldade de um companheiro em ver esta mulher, em ver as necessidades desta mulher. Temos aqui um companheiro que faz gaslighting, não é? Portanto, culpabiliza de coisas que ela não tem culpa. E que parece alguém preocupado, alguém investido, alguém atencioso. Só que não. Por vezes, nas relações, existem comportamentos que são tóxicos, que parecem pensar na outra pessoa, mas na realidade são comportamentos que desrespeitam a outra pessoa, que não consideram as suas próprias necessidades, que não consideram os seus limites, que responsabilizam a outra pessoa por tudo aquilo que não corre bem, têm dificuldade em receber um não, e portanto culpabilizam a outra pessoa daquele não que estão a receber. E quando alguma coisa corre mal, a responsabilidade é da outra pessoa. Mas num amor tóxico, isto pode escalar, pode estender-se no tempo. Ou seja, num primeiro momento, aquela necessidade de presença, aquela necessidade de contacto, aquela necessidade de atenção constante, de responder a minha mensagem, sinto a tua falta, o que é que estás a fazer, e que depois vai ganhando aqui espaço e parecendo aqui o controlo, é um crescendo, ou seja, não passa de um momento para o outro para algo agradável, de algo agradável para algo mais controlador e mais difícil. Há aqui um crescendo, não é? Portanto, este interesse pela outra pessoa, pela vida dela, pelos amigos, com quem sai, com quem anda, o que veste, o que pensa, o que faz, etc., surge sobre esta capa do eu amo-te muito, eu quero o teu bem, eu gosto de ti, até que começam a surgir situações como a da história que eu pedi para acompanharem aqui comigo. E também pode existir aqui um agravamento dessas situações. Portanto, a toxicidade numa relação pode ser explícita ou implícita. É a implícita que é mais difícil de nós trabalharmos e que vem mascarada deste carinho, desta preocupação e desta atenção.
Por vezes também há aqui a percepção de uma toxicidade quando a relação é muito intensa, em que as duas partes da relação são emocionalmente muito ativados. Portanto, quando há uma discórdia, há realmente uma grande discórdia, em que por vezes podemos ter aqui violência verbal, não é? Na sua comunicação. E esta intensidade, que depois até leva a umas pazes intensas, é também uma evidência de toxicidade numa relação, sobretudo se isto se repete, não é? E é dinâmica daquela relação. Portanto, nem sempre um amor é tóxico quando nós temos um abusador e temos uma pessoa que é abusada, colocando assim. Muitas vezes as duas pessoas são tóxicas uma para a outra. Por exemplo, nas relações de codependência emocional, em que é difícil para as pessoas terem um dia-a-dia sem o seu parceiro, fazem tudo juntos. E, portanto, esta partilha contínua de tudo, sem um limite de um espaço individual, é também tóxico, porque impede que cada pessoa seja um indivíduo, uma pessoa única, a funcionar na sua relação. E, portanto, é fundamental que nós consigamos, se não conseguimos ter este olhar para dentro, mas se nos vem de fora esse feedback, é importante talvez que nós paremos para pensar e refletir se de facto, então, eu estou a levar esta relação de uma forma muito dependente, muito fusionada, muito centrada no nós, muito centrada no nós, em que não há esta separação dos eus individuais para de facto poderem então ter aqui este espaço de desenvolvimento pessoal, este espaço às vezes até criativo, de crescimento independente, não é, da relação. Nós não somos a nossa relação, nem a outra pessoa se define com base na nossa relação e, portanto, esta autonomia, esta independência é fundamental numa relação amorosa. E muitas vezes esta busca por passar muito tempo juntos surge neste contexto amoroso, não é, de carinho e de cuidado, mas reforço, é importante lembrarmos-nos de que tem aqui toxicidade e quando há divergências, quando um dos elementos quer essa sua autonomia, quer essa sua expansão, as tensões no casal são emergentes, são intensas e as rupturas podem ser também violentas, podem ser extremamente difíceis e promover aqui quadros mais sérios de saúde mental. Olhando para as relações mais abusivas, onde temos de facto um abusador e uma pessoa abusada, é importante também refletirmos sobre o que é que faz com que as pessoas se mantenham nestas relações. Portanto, a determinada altura, o corpo daquela pessoa sente que aquele cuidado que era mascarado de cuidado, mas não era bem cuidado, de facto não é cuidado por si própria, não é? Não é um querer o seu próprio bem, é funcionar para que a outra pessoa fique bem e não se chateie. E, portanto, existem algumas explicações para o facto das pessoas se manterem nestas relações abusivas. E vejamos, a Fionn, num estudo de 2022, investigou o trauma relacional e em vítimas de violência doméstica. E, surpreendentemente, descobriu que o facto das pessoas se manterem numa relação altamente abusiva, portanto, se a relação tóxica é de violência doméstica, não se deveu à severidade do abuso, mas a vítima ficava presa pela empatia afetiva e cognitiva sentida pelo seu agressor. Portanto, mulheres que demonstravam mais empatia afetiva e mais empatia cognitiva, tendiam a manter vínculos mais fortes ao companheiro abusivo. Ou seja, esta capacidade de se colocar no lugar do seu parceiro abusador fazia com que pensassem, este comportamento que ele está a ter é porque teve uma infância difícil, ou está a passar um mau bocado no trabalho, ou ele prometeu que ia mudar. Portanto, esta benevolência que é dada ao parceiro. E existe também a crença de que conseguem salvar este companheiro. Portanto, uma das coisas que acontece numa relação abusiva é que a nossa hipervigilância começa a aumentar. Voltemos ao exemplo da senhora que eu comecei a trazer. Um dia, ela chega à casa, o parceiro já lá estava, e o silêncio era ensurdecedor. E o coração dela começou a ficar mais acelerado, a tensão começou a aumentar. E estava à escuta, para perceber como é que estava o ambiente. Que sinais é que tinha de tensão?
o som do caminhar, os movimentos que ele fazia, até que o ouviu a resmungar. Mas respirou fundo, manteve a sua voz suave e perguntou-lhe: então, amor, está tudo bem? E naquele momento, o seu estômago ficou ainda mais embrulhado. Naquele momento não era amor, era ansiedade e até medo, por não saber o que é que poderia acontecer naquele instante. E esta é a hipervigilância que a pessoa precisa de manter para se proteger, para antecipar os passos. O problema numa relação abusiva é que nada disto é suficiente. E então a pessoa vai entrando neste círculo vicioso, em que vai conseguindo detectar aqui alguns sinais, vai agindo preventivamente, não é? Para não sofrer as consequências das ações do seu parceiro. E isto dá uma sensação de controle, portanto, de algum poder de sobrevivência, obviamente, mas que dá a sensação de que pode salvar. Até que acontece alguma coisa de errado e voltamos ao mesmo círculo. Portanto, esta ideia de salvar o parceiro, o abusador, abusivo, resulta desta percepção de controle que a pessoa tem na relação. Porque se eu, nesta ótica, atenção, se eu fizer tudo direitinho, vai correr bem para mim. Então não vamos ter chatice, vamos ficar bem. E vamos ter mais daqueles momentos, que são a fase da lua de mel, na realidade uma lua de fel, em que naquele momento as coisas parecem tranquilas. Mas mesmo aí também é tóxico. Porque as coisas são tranquilas neste sentido, em que a pessoa abusadora transmite algo do género, por exemplo: já viste como nós podemos ter estes momentos tranquilos se tu fizeres aquilo que nós combinamos? Perceberam aqui o twist desta mensagem, não é? Ou a pessoa chega com um pedido de desculpa, até com um ramo de flores, e diz: eu ontem excedi-me, mas tu devias saber isso porque viste a forma como eu cheguei. Portanto, há sempre aqui uma culpabilização da pessoa, mas são estes sinais que fazem com que a vítima, a pessoa que é abusada, não é? Que sinta que esta pessoa pode mudar, que esta pessoa pode fazer diferente, que esta pessoa pode ser o companheiro idealizado e que se de facto elas fizerem aquilo que estiver estipulado, as coisas vão correr bem. Portanto, tem aqui vários processos associados a esta manutenção desta relação. Se nós formos ver também um outro estudo que demonstrou, aqui um estudo de Zerubbabel, de 2018, demonstrou que a dissociação, um distanciamento que a pessoa consegue desenvolver numa situação difícil, acaba por ser também um aspecto que faz com que as pessoas se mantenham numa relação tóxica. Ou seja, e sobretudo aqui neste caso em que existe uma correlação entre a resposta de dissociação e as experiências de abandono na infância ou de abuso sexual, portanto trazem então aqui um forte medo de abandono, e a resposta que o corpo tem em relação às situações mais abusivas é de se dissociar, porque esta dissociação, por um lado, mantém um vínculo, e por outro foi a resposta que o corpo aprendeu no momento do abandono e no momento do abuso. Portanto, estas mulheres, não é, experimentavam esta dissociação, por exemplo, a sensação de sair do corpo, a sensação de estarem como observadoras de tudo aquilo que estava a acontecer. Portanto, é uma espécie de anestesia emocional que fazia com que estas mulheres aguentassem o insuportável, tal como já o tinham feito no passado. E, portanto, esta desconexão também faz este desligar, este desamparo e esta desesperança também faz com que se mantenha numa relação tóxica. Por outro lado, existe aqui uma resposta do nosso sistema nervoso autónomo que pode ser a do congelamento. E o congelamento é mesmo isto, é perante o comportamento abusivo a pessoa fica sem reação, portanto uma sobrevivência passiva. E portanto é o não ter nenhuma ação porque não vai estimular nada de pior. Este é o que o sistema percebe e é o que o sistema aplica.
o que depois vai gerar problemas como esgotamento emocional, problemas de sono, baixa autoestima, ansiedade crónica, depressão e outras problemáticas. Por fim, percebemos que aqui um estilo de vinculação mais ansioso que leva a uma codependência emocional contribui também para que as pessoas se mantenham nas dinâmicas relacionais, porque de facto têm medo de ficar sozinhas, têm medo de ser abandonadas e sentem mesmo que aquela relação é o melhor que podem ter. Não vão conseguir encontrar ninguém porque elas não são merecedoras de encontrar alguém. Portanto, esta toxicidade pode minar a forma como nós nos vemos a nós próprios. E nós também podemos estar a fazer isso à outra pessoa, portanto também temos que olhar nesta perspectiva. Se nós estamos a ser bons parceiros, boas parceiras para os nossos parceiros e parceiras, não é? Porque de facto podemos estar a ter uma comunicação mais violenta, não é? Pouco afetiva, podemos estar aqui a não respeitar os limites do outro, a não respeitar a visibilidade do outro. Portanto, é fundamental nós fazermos este passo de autorreflexão para podermos mudar a forma como nós agimos. Se de facto estamos a ser cuidadores, não é? E cuidadosos, ou se estamos com segundas intenções para satisfazermos as nossas próprias necessidades, descurando as necessidades dos outros. Em suma, nos relacionamentos amorosos existem de facto muitas nuances, muita complexidade, mas existem de facto sinais bastante notórios se nós estivermos atentos a isso, se nós trabalharmos no sentido de autoconsciência e se trabalharmos no nosso autoconhecimento, estaremos melhor protegidos para podermos não estarmos tão envolvidos numa relação tóxica. Mas queria também deixar aqui uma palavra importante, que é o facto de nós estarmos numa relação abusiva não significa que nós somos fracos ou frágeis ou não temos força suficiente. Significa apenas que nós temos aqui alguns mecanismos, algumas feridas emocionais que precisam de ser apaziguadas e noutras situações também estamos a ser vítimas de manipulação por parte da outra pessoa. E portanto nem sempre as coisas são logo assim tão claras até nós ganharmos consciência de que de facto existe ali alguma toxicidade. Portanto, gentileza neste processo é uma mais-valia para nós podermos conseguir dar o passo seguinte. A autocompaixão é de facto um aspecto fundamental para nós podermos nos colocar em situações que são mais saudáveis para nós. Assim sendo, vamos dar nomes certos às coisas. Portanto, abuso é abuso, não é amor. E é fundamental nós resgatarmos o poder para nós, para escolhermos a nossa segurança, a nossa sanidade, em vez de um amor que na realidade é apenas toxicidade. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração.